Boa noite, queridos amigos e irmãos. Nessa noite, então, vamos refletir sobre o tema. Vamos falar de caridade, que se encontra no livro O Espiritismo e a Renovação Social, escrito por Luiz Roberto Scholl. E ainda utilizamos como subsídio o Livro dos Espíritos para as reflexões desta noite. Para começar, então, as reflexões de hoje, vamos pensar na seguinte situação hipotética. Estamos caminhando no centro de Santiago. Vamos lá pagar as nossas contas, os nossos vários boletos, ou simplesmente estamos passeando pela praça da cidade. Quando vê, somos abordados por um grupo de estudantes que estão fazendo um pequeno levantamento entre os moradores da cidade de Santiago e nos questionam: para você, o que é caridade? E como estamos no centro, estamos pagando conta com a correria do dia a dia, às vezes possamos ter alguns pensamentos não tão legais referentes ao que seja a caridade. Então paramos, olhamos à nossa volta, refletimos um pouco sobre todas as desigualdades que o nosso mundo está inserido e pensamos: poxa vida, aonde se encontra, ou até mesmo o que é a caridade nesse mundo onde a gente se encontra, encarnado, momentaneamente. Então a gente pensa na resposta, só que a resposta não vem porque somos embalados por vários pensamentos sobre a caridade, e aí respondemos que a caridade é auxiliar o indivíduo, seja de forma material ou de forma moral. Pois bem, nessa situação hipotética, imaginamos que somos espíritas, claro. Respondemos aquele grupo de estudantes. E eles vão embora, e a gente fica com aquele questionamento. Afinal, o que é caridade? Muitas vezes a gente nos faz essa pergunta porque somos, quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, e encontramos, né, a máxima, fora da caridade não há salvação. Então nos questionamos, afinal, que caridade é essa que Kardec nos fala e que os espíritos sempre reforçam a necessidade da caridade? E mais uma vez olhamos a sociedade que estamos inseridos. Muitas vezes a gente pode ter até uns pensamentos pessimistas em relação a isso. Poxa vida, como vou ser caridoso em um mundo tão frio, um mundo tão calculista, um mundo tão materialista, tão competitivo? Como vou exercer a caridade nesse meio? E aí a gente volta para aquela pergunta que naquela situação hipotética os estudantes nos fizeram. O que é caridade? Aí, para acalmar um pouco a nossa mente que está em turbilhão, para tentar definir o que é caridade, dizemos para nós mesmos que caridade é auxiliar os nossos irmãos, seja de forma material, doando roupas, comida, tentando suprir com o básico os irmãos que muitas vezes falta o básico para se viver. E também pensamos naquela caridade moral, escutar um amigo, escutar um irmão, escutar um necessitado. Tudo isso são atitudes louváveis. Mas na noite de hoje, a gente vai mais fundo, no sentido da palavra caridade. O que a caridade nos fala, irmãos, em uma sociedade como a nossa? Será que somente a caridade, apesar de louvável, a atitude de ajudar alguém materialmente, será que basta utilizarmos somente desse conceito? O que a doutrina espírita nos contribui dentro da sociedade,
dentro dessa renovação social, através da ótica de espiritistas cristãos que nós somos. Quando nos questionamos o que é a caridade, a gente precisa entender que a caridade é uma importante ferramenta dentro da nossa sociedade. Se a gente for refletir um pouco toda a história da humanidade, lá, se a gente pegar um exemplo bem prático, o Antigo Testamento. A gente olha o Antigo Testamento e muitas vezes vê um domínio do egoísmo, um domínio de um Deus vingativo, um domínio das pessoas naquela época ante o misticismo e as superstições. A gente percebe que o egoísmo ainda se encontra no seio de todos os problemas que a nossa sociedade se encontra. Se a gente for pegar qualquer que for de um grande problema que se encontra e incomoda muitas pessoas dentro da sociedade, a gente vai encontrar que a raiz profunda se encontra no egoísmo. Ora, então onde que entra a caridade em combater o egoísmo? Como a gente pode utilizar da caridade, que ainda a gente vai definir de uma forma diferente, não de uma forma diferente, mas com um olhar diferente para a caridade. Mas como que esse olhar diferente sobre a caridade proposto por Luiz Roberto Scoll vai nos falar sobre combater o egoísmo, combater essa chaga. E quando o autor se refere à caridade, é muito interessante como ele conceitua a caridade, como sendo auxiliar o indivíduo na recuperação do próprio senso de humanidade que cada pessoa precisa ter. É muito interessante quando o autor recorre à palavra humanidade, de tentar recuperar em um indivíduo esse senso de humanidade. E quando a gente faz uma pesquisa rápida sobre o termo humanidade, a gente vai encontrar que é o conjunto de características específicas à natureza humana. E quando a gente refina essa busca pela humanidade, e vamos buscar esse conceito de humanidade lá na Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco vai nos dizer que a humanidade se fundamenta na ideia de que cada ser humano é um indivíduo e igualmente um membro da comunidade humana. E o autor ele propõe algo muito interessante, que é justamente a caridade como uma ferramenta para recuperar essa humanidade. Pois bem, pensando então em algum sentido, o que seria recuperar essa humanidade? Vamos pensar assim: o que é básico para qualquer ser humano, seja no Brasil ou no Japão, o que é básico para qualquer ser humano? É direito à alimentação, direito à educação e direito à saúde. Esses são princípios e a segurança também, né? Esses são princípios básicos que norteiam o bem-estar, o início dessa retomada à humanidade, a esse sentido de bem-estar que a gente pode inicialmente estar conversando e materialmente falando. Então, quando a gente fala em recuperar em cada indivíduo esse senso de humanidade, primeiramente, é a gente estar atento a esses pontos. O direito à educação, à saúde, à alimentação e à segurança. E agora a gente faz uma pergunta básica. Será que todos os indivíduos que estão inseridos no nosso planeta, no nosso querido planeta Terra, têm direito à educação, à saúde, à alimentação e à segurança? Será que todos os indivíduos possuem esses direitos básicos para viver, para começar a viver? Esse é um questionamento que a gente faz, mas a gente já sabe a resposta de cara. Não, né? Porque, infelizmente,
o nosso planeta ele se encontra em situação onde a gente frequentemente observa essa desigualdade. Pessoas, irmãos que não têm condições ou não estão suscetíveis ao básico, como, por exemplo, uma alimentação. Exemplo de crianças que, por exemplo, não têm acesso à educação, a um prato de comida, às 3 refeições básicas do dia. E a gente não precisa ir muito longe. No nosso país, há crianças que se encontram nessa situação, que estão vulneráveis, que não têm direito a ir à escola, ou muitas vezes não têm as 3 refeições no dia a dia. Então, quando a gente pensa em todos esses problemas da sociedade e vamos ao conceito, né, que o autor nos propõe, primeiramente a gente precisa recuperar essa humanidade básica, que é o direito à educação, à saúde, à alimentação, à segurança. Primeiramente é isso. E depois a gente entra no campo dos sentimentos, no campo da educação moral. E se a gente pode conceituar de forma ricamente, o como a gente pode contribuir com a caridade, se a gente pudesse sintetizar a caridade em uma palavra, a gente sintetizaria, resumiria a caridade como sendo a educação. Porque a educação formal, como a gente entende na escola, e juntamente com uma educação moral, dos sentimentos, recuperando junto com a educação todo o senso de humanidade do indivíduo. Pois bem, então a gente volta para aquela situação hipotética do início, né, das nossas reflexões. O que é caridade? Ou melhor, como podemos contribuir com a caridade na sociedade que a gente se encontra? E muitas vezes até pode parecer um pouco estranho num primeiro momento. Mas a caridade tem tudo a ver com política. Mas calmem, calmem. Não é aquela política que muitas vezes a gente ouve a palavra política e pensa no lado negativo da política. Pensa em eleições, em partidos, em nomes, não é isso. Não é essa política que a gente está se referindo. A gente está nos referindo à política como os gregos entendiam. Porque política, a palavra, ela vem do grego. E significa algo relacionado com os grupos sociais que integram a polis, ou seja, a cidade, né? A sociedade. Ou seja, a política nos fala sobre conviver em sociedade. Pois bem, já falamos que a caridade ela tem esse sentido dentro da sociedade. Logo, a caridade ela é importante na tomada de decisão dentro da política, mas não aquela política que a gente entende de forma negativa. Mas sim a caridade vai nos falar sobre o bem conviver em sociedade. Se a gente pega os conhecimentos do Espiritismo nisso tudo, entendendo como cada ser, um ser integral, um espírito encarnado com uma jornada milenar, a gente vai começar a entender que a caridade ela é essencial nessa retomada da humanidade. Porque quantas vezes nas nossas vidas precedentes a gente errou? E quem sabe nesse momento é o momento da gente retomar esse sentimento de humanidade, esse sentimento de irmandade. Mas como vamos retomar esse sentimento de irmandade, sabendo que há, por exemplo, irmãos que não têm as 3 refeições por dia, irmãos que não têm direito ao saneamento básico, irmãos que se encontram em situações de vulnerabilidade, seja em questão de violência, em questão da fome. Como vamos viver em uma sociedade assim? Como vamos retomar essa humanidade? E aí, irmãos, a gente pega o exemplo de Jesus. Jesus muito bem soube
retomar a humanidade e continua até hoje, despertando esse senso nos nossos corações de que somos todos irmãos. E digo mais, se todos nós sinceramente aplicássemos as leis de Cristo na sociedade, não haveria irmãos passando fome. E quando novamente a gente volta à situação hipotética que a gente citou no início, o que é caridade? Mas agora, o que é caridade na nossa ótica espírita? Aproveitando de todos esses conhecimentos que o Espiritismo nos traz para refletirmos o que é caridade. E a gente vai entender muitas vezes que a caridade, ela nos fala sobre atender fraternalmente o outro, seja em qual situação ele se encontre. Retomar essa humanidade, retomar esse sentimento de que, sim, somos todos irmãos, sim, estamos todos suscetíveis a vivermos em sociedade. E quando falamos que a caridade, falar de caridade é falar de política, não estamos dizendo que falar de caridade é trazer a religião para o seio da política partidária. Porque muitas vezes na história da humanidade comprovou o contrário, que misturar religião e política partidária não dá certo. Mas quando misturamos a fraternidade na tomada de decisão lá nas políticas públicas, lá na questão das legislações que são tomadas, quando pegamos como pedra angular a fraternidade, a gente entende que a gente vai conseguir estar sendo caridoso. E outra coisa interessante que a gente pode citar é que muitas vezes a gente se sente indiferente a tudo isso. A gente abre os jornais e vê todos aqueles irmãos em sofrimento e muitas vezes não se compadece com aquelas situações. Acha que nós não temos nada que ver. Achamos que está muito distante da nossa realidade. Mas cuidado, irmãos. Quando somos atingidos pela indiferença. Tomem cuidado, irmãos, quando assistimos crianças em situações extremas e não sentirmos o nosso coração, os nossos corações doer perante aquela situação. Porque ignorando muitas vezes isso, é fugirmos, é nos distanciarmos dos ensinamentos do Cristo. Fugirmos e sendo indiferente a tudo isso, é não estarmos compenetrados no bem. Mas aí surge a pergunta, mas então como agir frente a todas essas situações? Como ser caridoso? Pensando naquele sentimento, naquele conceito, que é auxiliar o indivíduo na recuperação do senso de humanidade. Como podemos fazer? Que quando pensamos que o outro está distante. É por coisas simples que a gente pode fazer. Não é nada complexo, nada mirabolante. Nos fala muito mais sobre doação material, mas muito mais do que está no nosso coração. Atitudes simples do nosso dia a dia nos ajudam a ser caridoso e, principalmente, atuar na caridade, utilizar a caridade para essa renovação social. Enxergar o outro não como um outro, mas como um irmão que necessita ter a sua humanidade recuperada no seu coração. Enxergar o outro como um ser integral que tem uma jornada milenar assim como nós. Precisamos entender que a caridade e a fraternidade serão as pedras angulares da nossa sociedade.
Sempre foi, na verdade. Só que muitas vezes a gente se distanciou dessa verdade. Se distanciamos dessas verdades e surgiram duas grandes guerras e quase uma terceira com a Guerra Fria. Nos distanciamos da caridade e dos ensinamentos do Cristo e ainda continuamos com conflitos egoístas e vários outros conflitos que a gente observa, seja esses conflitos bélicos ou seja esses conflitos de ideias. O sentido bem básico da caridade também é que muitas vezes a gente detesta o outro apenas por ter ideias diferentes. A gente detesta o outro muitas vezes por não pensar como a gente. Como a gente pode utilizar a caridade? Muitas vezes, irmãos, a gente pode utilizar a caridade não detestando o irmão por ter uma opinião diferente. Não odiando o outro, o nosso irmão, por ter uma opinião X, Y, ou ter uma ideologia X ou Y, ou não concordar conosco. A gente precisa respeitar o outro. A gente precisa pensar que o outro tem uma caminhada milenar, assim como nós. E eu vou respeitar o outro como um dever, assim como Cristo o fez. Não afrontando os fariseus de forma direta, não afrontando os romanos com toda a sua violência. Pelo contrário, Jesus se despojou de, de tentar estar certo ou gritar para estar certo, pelo contrário, Jesus, através do seu exemplo, demonstrou de forma pacífica que estava certo, sem uma palavra gritando, sem uma imposição. Pelo contrário, será que hoje aceitaríamos abrir mão de nossas ideias para ouvir o outro, para escutar o outro? A caridade nos fala sobre isso também, irmãos. A caridade nos fala estar aberto a escutar o outro, independentemente da sua ideologia. Porque a caridade nos fala sobre isso. A sermos fraternos, não detestar o outro por pequenas coisas. E nem por grandes também, que a gente sempre saiba perdoar. Não nos elevarmos, não gritarmos com os outros, mas demonstrarmos pelos exemplos. Um abraço fala muito mais que 1000 palavras. Um abraço sincero nos fala muito mais do que a gente pode pensar. E a gente precisa colocar em prática todos esses ensinamentos do Espiritismo, essa renovação social que a gente começa aos poucos, transformando pelo amor e trazendo a caridade no seio da sociedade. Independentemente se os nossos outros irmãos forem espíritas ou professarem qualquer outra fé. Porque a caridade, ela vai nos falar sobre enxergar o outro não como um outro, mas como um irmão. A gente pode auxiliar a recuperação da humanidade que há dentro dele, assim como um dia alguém recuperou a humanidade nos nossos corações. Assim, com esse sentimento de dever, de auxiliar a retomada da caridade no coração do outro. E são coisas simples, irmãos. São coisas muito simples. Um exemplo. Será que todos nós separamos o lixo orgânico do lixo reciclável? Por incrível que pareça, quando estamos falando no sentido da caridade dentro da sociedade, separar o lixo orgânico do lixo reciclável é uma atitude de caridade. Uma atitude de caridade com o nosso planeta e para com os nossos irmãos que trabalham com esses detritos. Então a gente precisa nos questionar sobre isso. Um outro exemplo, também envolvendo o nosso planeta, que é algo que fala sobre o nosso coletivo, que fala sobre a nossa sociedade, será que todos nós estamos consumindo água de forma consciente? Infelizmente, a gente pensa nessas questões da água quando somos assolados por uma forte estiagem, como está sendo atualmente. A gente não pensa, por exemplo, no consumo consciente da água quando está chovendo abundantemente, quando os rios estão cheios, quando a barragem está cheia.
A gente não pensa nessas questões antes. E pensar no consumo consciente da nossa água é um ato de caridade. Não olhar de forma indiferente para os nossos irmãos, seja eles tendo opiniões adversas à nossa, isso é um ato de caridade. Abrirmos os noticiários e vermos todos aqueles sofrimentos de pessoas com fome, pessoas morrendo, crianças não tendo acesso à alimentação e educação e não nos sentindo alheio a tudo isso. Porque não nos esqueçamos, irmãos, somos espíritas. E os espíritas não estão fora da sociedade, eles estão dentro da sociedade. Nós, espiritistas cristãos, não somos do mundo, mas estamos no mundo. E vamos contribuir transformando a sociedade através da caridade e da fraternidade. Transformando todos esses sentimentos que a gente tem de revolta, porque muitas vezes a gente vê irmãos nossos sofrendo por erros, muitas vezes de gestores, e nos revoltamos. Mas a revolta, irmãos, nunca é saudável. Que possamos utilizarmos da caridade quando vermos essas situações. E não nos esqueçamos nunca do exemplo de Cristo. Nos perguntamos constantemente se estamos dentro dos ensinamentos dele. Porque se aplicarmos os conhecimentos e as lições de Jesus, com certeza a nossa sociedade ela estaria melhor. Com certeza, os laços de fraternidade entre os homens não veriam fronteiras geográficas. Não veríamos irmãos de um outro país, mas sim haveríamos só irmãos, vivendo no mesmo planeta, compartilhando o mesmo lugar. E todos nós estamos inseridos nesse campo que se chama Terra. E precisamos da fraternidade, precisamos da caridade. Porque se um dia alguém recuperou a humanidade em nós, nós precisamos estar ciente de que o nosso dever, como cristãos, espíritas e seguidores dos ensinamentos de Cristo, nós precisamos despertar no outro esse sentimento de humanidade, reestabelecer no outro esse sentimento de humanidade. Então, irmãos, estes eram as reflexões dessa noite. Mas como conclusão, a gente continua com aquela mesma pergunta daquela situação hipotética dos estudantes que nos fizeram. Em uma situação totalmente hipotética, que a gente está passeando em Santiago e somos abordados por estudantes, eles fazem a pergunta: o que é a caridade? Mas agora, daqui para frente, que em vez de ser estudante, seja a nossa própria consciência todos os dias nos perguntando: o que é a caridade? O que eu posso fazer hoje para auxiliar na seara de Jesus, junto com a caridade e a fraternidade? E para finalizarmos as reflexões desta noite, vamos realizar uma pequena prece. Então, com os corações elevados ao nosso Mestre Jesus, a este Redentor da caridade e da fraternidade, que possamos estar cientes de todas as nossas responsabilidades dentro da sociedade e que possamos nos esforçarmos para estarmos convictos de que somos agentes importantes nesta renovação social através da fraternidade. Que possamos estar cientes de que estamos no mundo e precisamos, com os nossos braços, conforme a gente pode, com as nossas ações, todos os dias, contribuirmos para a rica seara do Mestre. Obrigado a todos. Que todos possamos ter uma ótima semana, um ótimo final de semana. E sempre que a nossa consciência possa nos questionar o que é a caridade. E aí, vamos falar de caridade? Obrigado a todos.
Um abençoado final de semana. Que assim seja.